Olá, pessoas! Hoje eu decidi vir trazer meio que um vídeo de rotina. Só que vai ser um pouco diferente, eu vou evitar deixar isso parecido com um story vlog, porque eu não quero que fique com cara de story vlog. Porque assim, como funciona a minha vida? Toda sexta-feira eu tenho simulado de todas as matérias. Então, assim, eu não tenho semana de provas nem nada. Eu faço prova toda sexta de todas as matérias. É um mini simulado Enem, que a cada bimestre vai aumentando uma questão em cada matéria. Então, assim, no início do ano, no primeiro bimestre, eu fazia 30 questões, eram 10 matérias e 3 questões de cada matéria. E agora eu tô no terceiro bimestre, tô fazendo já 50 questões. E semana que vem é meu último simulado do terceiro bimestre. Ou seja, meu último com 50 questões. Então, a partir de daqui a 2 semanas, eu já vou fazer 60 questões. Toda sexta. E isso vale nota, isso é a minha nota da escola. E, enfim, hoje é sábado, dia 24 de agosto. Tô falando a data porque eu não sei quando esse vídeo vai ser postado, provavelmente bem longe do dia 24. Mas, enfim. E eu vou trazer vocês aqui comigo por uma semana, mostrando como eu estudo exatamente pro meu simulado. Então, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é algo que eu devia ter feito durante a semana, inclusive. Eu tenho aqui esse caderninho que funciona pra mim como um bullet journal de estudos. Eu anoto tudo que eu tenho que fazer em relação à escola aqui, todas as matérias, anoto minhas notas num controle de simulado. E, enfim. E eu tenho essa organização semanal aqui, que é onde eu coloco a semana do bimestre que a gente tá, e o módulo que vai cair no simulado, e anoto tudo que vai cair nesse simulado pra ver se eu já estudei, se eu já fiz resumo da matéria, se eu já fiz exercício, e é assim que eu funciono. Só que essa semana foi meio corrida e eu acabei não completando as coisas e nem colocando durante a semana o que eu tava dando. Então eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou completar essa semana aqui e vou escrever aqui tudo que eu dei essa semana pra poder saber o que vai cair nesse meu simulado da semana que vem. Even if the sun goes down on you, you gotta keep that sun on top, yeah. Bom, terminei aqui de me organizar e vou mostrar aqui o que eu tenho que fazer. Peguei aqui tudo que eu dei na semana passada, que vai cair no caso, é que eu tô no fim de semana passada tudo que foi de ontem em diante, e semana que vem tudo que vai ser segunda em diante. É que eu fico meio perdida nesse lance de semana ainda, mas enfim. Semana passada eu dei esses assuntos aqui do módulo 24, que vai ser o que vai cair no meu próximo simulado. Então, bom, como eu faço pra estudar isso tudo pro simulado de todas as matérias, né? Eu pego, assim, por exemplo, o fim de semana pra estudar matemática e filosofia. Por quê? Porque são as matérias que eu tenho na segunda-feira. Então, eu tenho na minha cabeça que até domingo eu preciso estar com essas matérias estudadas pra poder tirar dúvida na segunda, se eu precisar. E aí, na segunda, eu estudo biologia e química, porque são matérias que eu tenho na terça. Na terça, eu estudo geografia e história, porque são matérias que eu tenho na quarta. Na quarta, eu estudo física e português, porque são matérias que eu tenho na quinta. E na quinta, eu estudo matemática 2 e faço revisão de todas as outras matérias, porque matemática 2 eu tenho na sexta, junto com redação. E na sexta é o simulado também. Enfim, só que claro que nem sempre eu sigo isso certinho. Por exemplo, quando eu consigo estudar matemática e filosofia no sábado, eu pego biologia e química no domingo e consigo adiantar história e geografia para ao invés de estudar na terça e estudar na segunda. Então, assim, eu vou fazendo isso, nem sempre é certinho, mas assim, até terça no máximo eu tenho que estar com isso estudado. É o que eu tenho na minha cabeça. Eu coloco pra terça, porque é o último dia que eu tenho pra estudar isso. Mas claro que eu posso estudar isso antes, se por acaso eu conseguir adiantar a matéria. Enfim. E hoje, que é sábado, eu vou começar com matemática 1 e filosofia.
Bom, agora são tipo 10h20. Eu já tirei a internet do meu celular. Já tirei o som também, vou deixar ele longe de mim, porque ele me atrapalha bastante quando eu tô estudando. E bom, eu vou começar por matemática. A matéria que vai cair nesse meu simulado é Princípio da Casa dos Pombos. Essa aqui é a minha anotação de sala. Ficou pequenininha, porque realmente isso aqui é só a introdução da análise combinatória, né? Então não tem muita teoria, só a definição do que é. Mas não sei por que teve um módulo inteiro só pra isso. Mas pra mim é melhor, porque eu tenho um pouco de dificuldade em análise combinatória. Então, enfim, entender a introdução é o primeiro passo, né? Se você não pegar bem isso daqui, o resto você se confunde todo. E bom, aqui também tem os exercícios. Todos os exercícios do módulo estão resumidos nessa página aqui, em uma só página, com 14 exercícios e só um é múltipla escolha. Enfim, geralmente eu tenho páginas e páginas de exercícios de matemática, chega a ter tipo quase 50 exercícios no mesmo módulo, mas esse aqui tem só 14, tudo em uma página só. Então, eu vou fazer eles agora. Só que, tipo assim, mesmo assim, eu ainda fico meio confusa com o princípio da Casa dos Pombos. Eu sei que parece ridículo, mas é que não sei. Combinatória me pega de um jeitinho. Então, eu vou estudar aqui agora, fazer os exercícios. E aí, depois eu venho contar o que eu vou fazer. Ah, e se eu precisar, se eu achar que necessário, eu vou assistir uma videoaula desse assunto no Descomplica. Então, gente, é o seguinte, eu terminei aqui os exercícios de matemática dessa página aqui. Eu fiz nessas folhinhas aqui que eu coloco no meu caderno, porque geralmente quando o exercício é múltipla escolha, ele tem uns espaços e aí eu consigo, tipo, fazer o exercício no espaço da múltipla escolha, tipo, esse aqui, tá vendo? Sobra um espacinho aqui do lado onde eu posso resolver o exercício. Só que nessas aqui discursivas não dava pra fazer isso. Perdão se estiverem escutando vozes lá fora, são meus pais, eu fechei a porta, mas não adiantou. Enfim. E aí eu fiz nessas folhinhas aqui os exercícios e vou botar no meu caderno. E no livro tinha uma explicação, tipo um resuminho de como resolver essas questões, que não tinha no meu caderno. Então eu peguei um post-it rosa aqui, parecido com a cor que eu usei no título, e aí escrevi e botei aqui também. Agora já tá tarde, são 1h da tarde, mas é porque depois de fazer os exercícios eu fui almoçar. E aí eu repeti, porque tava muito gostoso o estrogonofe. E aí depois veio o moço da internet, eu fiquei escutando música com a minha mãe, enfim, perdi um certo tempo. Mas agora eu vou tomar banho porque eu vou pra casa da minha amiga. E aí, se der tempo, eu estudo filosofia antes de sair. Enfim, gente, não deu tempo de estudar filosofia antes de ir. Eu já vou sair agora. Tô levando essa pasta aqui pra casa da minha amiga com matéria de química, porque eu vou ajudar ela em química e matemática 1. Matemática 1 eu já estudei aqui. Química pra mim tá de boa, então eu vou aproveitar e adiantar a matéria por lá mesmo. De química, que é só hidrocarboneto que vai cair nesse simulado. Enfim, separei aqui na pastinha e tô levando meu caderno, que tem mais matéria de química aqui. E os exercícios de matemática 2. É isso, eu vou botar tudo nessa mochila aqui. E vou pra lá. Bom, voltei da casa da minha amiga. Tem um tempinho já. Agora são 7h30. Enfim. Tá escuro, porque eu já disse 500 vezes que eu tô sem luz no meu quarto, porque as lâmpadas queimaram e tem que comprar lâmpada pra trocar. Então eu tô só na base da minha querida luminária. Enfim, eu tinha falado que eu não tinha dado tempo de estudar filosofia antes de sair, mas como meu pai me deixou lá, e ele ainda tinha que tomar banho, eu consegui estudar um pouco. Eu peguei aqui minha apostila, a minha apostila só tinha esse tantinho aqui do Schopenhauer, que é o cara que vai cair na minha prova de filosofia. Enfim, só tinha esse tantinho aqui e eu sempre procuro mais coisas, então eu tenho esses meus livros didáticos aqui, que eram do ano passado. Eu já falei muitas vezes sobre eles, então não vou ficar explicando muito. E, bom, aqui tem uma parte sobre Schopenhauer também. Não é, na verdade, só dele. Dentro do bagulho de Nietzsche tem falando sobre a influência de Schopenhauer em Nietzsche, aí fala um pouco só de Schopenhauer. E, enfim. Aí eu grifei essa partezinha de Schopenhauer que tem aqui. E aqui nesse livro aqui também, que é o mesmo desse. Esse aqui é o volume 3, esse aqui é o volume 2. Nesse aqui, no finalzinho dele, também tem esse trechinho aqui sobre Schopenhauer. E eu grifei. E tem mais a teoria do meu caderno. Então eu quero fazer um resumo de Schopenhauer, juntando tudo isso que tá nesses 2 livros, na minha apostila e no meu caderno.
E eu fiz os exercícios da apostila também antes de sair, que não tinha muito a ver com a matéria, mas enfim, depois eu procuro mais, talvez. Como eu disse, eu fui na casa da minha amiga para ajudar ela com Química e Matemática 1. Então eu levei esses meus resumos aqui de Química, que são, na real, são resumos do ano passado, mas que eu tô dando a mesma, tô revisando, né, revendo essa matéria na escola esse ano. Então eu tô usando eles. A gente tá vendo hidrocarboneto. A gente entrou em Química Orgânica agora, a gente deu tudo de inorgânica no primeiro semestre. E na metade do terceiro bimestre, né, um pouco mais da metade do terceiro bimestre, a gente começou a ver orgânica. E, enfim, tenho esses resumos de orgânica aqui. E comecei a fazer... Cadê? E tem uma parte de petróleo também. Mas a maior parte é sobre os hidrocarbonetos em si. Não que o petróleo não seja hidrocarboneto, mas vocês entenderam. Enfim, eu comecei a fazer os exercícios lá. E parei aqui. Falta pouquinho pra eu terminar, só faltam... Tá, nem tão um pouquinho assim. Faltam 7 exercícios. É pouco, vai. Faltam 7 exercícios pra eu terminar aqui Química. E aí já é uma matéria que eu consegui adiantar no sábado. Então eu tenho amanhã ainda pra estudar o resto do que eu quiser. Enfim, depois eu atualizo vocês sobre o que eu tô fazendo pra estudar pra simulado. Bom, eu terminei todos os deveres de Química aqui. E o que eu vou fazer agora é pegar aqui o meu caderno de Sociologia, de Filosofia, né? E vou dar uma lida na matéria e grifar o que eu acho mais importante que a professora passou no quadro. Porque eu grifo bastante meu caderno de filosofia. Se forem ver aqui, é tudo grifado. Terminei aqui, fiz essa ficha de Schopenhauer, eu fiz atrás dessa aqui que eu tinha de utilitarismo, que foi a matéria da semana passada, e eu só fiz essa daqui na frente. Então sobrou espaço atrás, e eu fiz Schopenhauer, e enfim, terminei, ficou assim, e é isto. Por hoje é só. Bom dia, pessoal, hoje já é domingo, dia 25. E bom, eu vou continuar estudando pro simulado, mas a primeira coisa que eu vou fazer hoje é organizar minha pasta. Eu vou tirar daqui todos os resumos que caíram no simulado da semana passada e guardar na minha pasta de resumos, no meu fichário de resumos. Vou pegar esses resumos aqui, que foi a matéria que eu dei semana passada, mas que vai cair nesse simulado de agora, eu vou passar pra cá. E vou pegar no meu fichário os resumos das matérias que eu vou dar essa semana na escola e botar nesse compartimento aqui dessa pasta. Eu já falei isso melhor pra vocês em outro vídeo, se não me engano, de material escolar de 2019.2. Então eu não vou me prolongar muito. E pra ver as matérias que eu vou dar essa semana, eu peguei isso daqui, que é um pacote fechado, muito pesado, com todas as minhas apostilas do quarto bimestre, que a gente vai começar semana que vem, os módulos do quarto bimestre. E eu não tenho nem onde enfiar esse negócio gigante aqui. Mas eu vou abrir aqui pra ver o conteúdo que a gente vai dar semana que vem em cada matéria, pra poder pegar os resumos e colocar dentro da minha pasta. E eu vou aproveitar também e já vou separar as matérias que, né, da apostila que eu vou precisar levar na segunda.
Bom, pessoal, acabei de terminar meus exercícios de biologia aqui da apostila. Eu separei, algumas dúvidas pra tirar como professor na terça. Que biologia eu tenho na terça. Tenho aqui algumas dúvidas, mas enfim. Eu revisei esses meus resumos aqui do ano passado. E eu fiz esse daqui, no caso, tem mais aqui do ano passado que eu revisei. Que é dessa parte de sistema endócrino, que é o que vai cair nesse simulado. E eu fiz esse resumo aqui, nessa ficha, que é meio que a introdução disso daqui, sabe? Falando um pouco sobre hormônios, a função deles e regulação hormonal, que eu não tinha feito no passado, mas eu achei importante, então eu fiz aqui pra acrescentar esses resumos. Então eu já fiz a revisão dos resumos que eu já tinha, fiz um novo resumo e depois fiz exercício. É basicamente assim que eu estudo pra todas as matérias. Agora eu vou fazer para italiana, porque eu vou andar na escola, e aí depois eu volto pra continuar estudando. Bom, agora são 5h30 e eu vou atualizar vocês dos acontecimentos. Bom, eu estudei um pouco de história, depois eu fui almoçar. E enquanto depois que eu almocei, eu fiquei assistindo filme, depois eu fui fazer mais palha italiana. E aí fiquei resolvendo umas coisas, conversando com a minha mãe e tudo mais. E só agora, 5h30, que eu voltei pra cá. E bom, em história eu grifei todo o meu módulo, que fala sobre sistemas totalitários na Europa no século XX. Então aqui fala dos fascismos, do nazismo, do nazifascismo, a ascensão de Stalin e o novo socialismo soviético e Guerra Civil Espanhola. Confesso que foi bem chatinho esse módulo, mas enfim, grifei todo ele. E eu tenho aqui também, como eu já disse, meus livros didáticos do ano passado. E aqui eu grifei a parte do socialismo stalinista e também do... deixa eu achar aqui... do fascismo na Itália. Aí aqui ficou faltando grifar o nazismo da Alemanha. E... calma. A Guerra Civil Espanhola. Mas como eu tô bem adiantada na matéria de história, eu só teria que estudar história na terça e eu tô estudando no domingo, eu vou fazer isso aqui depois, quando der tempo. E agora o que eu vou fazer é, como eu tenho grifado aqui nos 2 livros sobre o socialismo do Stalin, né, eu vou fazer um mapa mental disso. Aí pra isso eu peguei essas folhas aqui que, spoiler, são as folhas que vão vir no caderno argolado daqui a um tempo. Essa aqui não tá furada ainda, isso aqui é só fase de teste. Vou pegar uma aqui que inclusive tá furada, essa da quadriculada. Olha, eu fiz até uma anotação aqui, copiei, passei ali por uma anotação de sala aqui pra ver como é que ficava e eu simplesmente amei. Ela tem gramatura 90, então não passa pro outro lado. Enfim, spoilers do que vai ter daqui a um tempo na Artilharia Atelier. Enfim, talvez quando vocês estiverem assistindo esse vídeo já até tenha, porque eu nem sei quando eu vou conseguir postar. Peguei essas folhas quadriculadas aqui pra fazer meu mapa mental e vou também complementar com coisas que eu tenho no meu caderno, né? Com as minhas anotações de sala dessa parte dos sistemas totalitários. Que é essa daqui, minha anotação. Enfim. Leitura feita, então partimos para os resumos. Por hoje é só. Eu fiz aqui esse mapa sobre stalinismo e, bom, eu vou continuar estudando história amanhã. Eu vou levar meu livro de geografia para grifar a matéria de geografia no intervalo das aulas de amanhã, para poder já ir adiantando a matéria também. Eu já tenho o resumo do assunto do ano passado, então vai ser mais tranquilo. O que eu vou fazer agora é escolher as cores que eu vou levar no meu estojo essa semana e vou arrumar minha mochila e depois relaxar um pouquinho, assistir um filme talvez. Enfim, até amanhã. Bom, hoje é segunda
dia 26 de agosto, eu cheguei da escola agora, são exatamente 2h41. Eu tô, tipo, muito pé da vida porque eu fiquei presa do lado de fora de casa. Tipo, eu tava tentando abrir a porta e não abria de jeito nenhum. Eu tava com a chave e a chave não virava de jeito nenhum. Eu fiquei muito tempo tentando abrir aquela porta. Aí eu só consegui entrar agora. Minha aula acabou 1h30. Eu não sei que horas eu cheguei em casa, tipo, no corredor do apartamento, porque não foi tão rápido quanto eu chego geralmente, porque eu vim com meu namorado, então a gente veio conversando devagar e tal. Mas, enfim, fiquei bastante tempo tentando abrir a porta, perdi muito tempo. Provavelmente já não vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer hoje, porque eu preciso dar uma geral na casa, que a minha mãe me pediu pra fazer algumas coisas antes de sentar pra estudar. Eu ainda vou almoçar, e aí, tipo, por volta de 4, 5 horas vem visita. E eu tinha separado bastante coisa pra fazer hoje, porque hoje é o dia que eu tenho tempo pra fazer as coisas. Mas aí já começou a dar tudo errado. Mas enfim, o que eu separei pra fazer hoje, pra esse simulado, é fazer um resumo sobre petróleo, que é uma das partes que vai cair em química. Terminar os resumos de história, que eu só fiz um, ainda tenho que fazer sobre nazismo, fascismo e Guerra Civil Espanhola. O que mais que eu quero fazer? Grifar a apostila de geografia, né? Eu quero grifar a apostila de geografia. Bom, já tá tarde, a beça, e eu não consegui fazer metade do que eu pretendia fazer. Enfim, eu fiz um resumo aqui sobre petróleo, de química. Deu aqui frente um pouquinho do verso. Esse aqui é o meu resumo de geografia do ano passado. Não lembro se eu já mostrei nesse vlog, mas enfim. Que eu dei uma revisada. E grifei todo o conteúdo de geografia, mas eu não vou fazer resumo de geografia hoje. Enfim, agora eu acho que eu vou fazer história. Bom, gente, deixa eu falar o que eu fiz. Eu acho que eu já disse que eu grifei o módulo de geografia, né? Enfim, depois eu peguei esse meu livro aqui de história, o que eu grifei a parte de socialismo na era do Stalin e de fascismo. Eu grifei a parte de nazismo hoje, né, que foi isso aqui, tudo aqui atrás, menos isso. Enfim, grifei isso tudo aqui. Aí eu fiz um resumo sobre o fascismo na Itália. Não gostei dessa ficha, mas enfim, tava com super preguiça. Não queria nada muito elaborado para fascismo na Itália, então, bom. Foi basicamente isso aqui, cagado. Aqui tá o meu caderno com a matéria do quadro. E aí, eu fiz também esse resumo do nazismo alemão, compilando mais uma vez o que tava na minha apostila, com o que tava no meu livro, com o que tava no meu caderno. E aí, ficou assim. Agora vocês me perguntam se eu vou fazer mais alguma coisa hoje. Eu digo que não, que já deu. Nem sei que horas são, tô com fome, vou jantar. E enfim, acho que amanhã eu nem vou na aula de redação, que é opcional, porque é pra poder terminar de estudar, né? E eu atualizo vocês amanhã. Bom, quarta-feira. E deixa eu explicar o que tá acontecendo. Hoje na escola eu fiz um resumo de geografia, sabe, nos intervalos entre as aulas e... Enfim, o de geografia eu faço tudo no caderno, porque eu não tenho paciência de fazer coisa bonitinha assim pra geografia. Então eu divido só a folha do caderno ao meio e faço mesmo, fiz até com caneta esferográfica. Mas enfim. Ficou assim. O de geografia deu uma folha e meia, mais ou menos. E eu fiz esse hoje na sala. Ai, nossa, tem um cachorro latindo aqui do vizinho, mas enfim. Quando eu cheguei em casa, eu grifei a parte de Guerra Civil Espanhola, desse livro aqui de história meu. E fiz uma ficha, que ficou bem simples mesmo, de Guerra Civil Espanhola. E agora eu tô estudando física. E aí o que eu tô fazendo? Eu tenho aqui a minha matéria do caderno. E eu tô aqui nesse book do Descomplica. É o book da semana 7. E aí a matéria de física da semana 7 é a matéria que
que eu tô dando na escola. Isso aqui foi de março, se não me engano. Mas eu não tinha visto ainda essa matéria, só tô vendo agora na escola. Então, voltei na semana 7 pra pegar aqui esse book. Aí aqui tem a teoria, eu tô acompanhando aqui junto com o caderno. E o que tem aqui, que não tem no meu caderno, eu tô acrescentando com esse post-it aqui. Laranjinha pra combinar com a anotação. Mas, enfim. Aqui tem a teoria. E aí, quando eu terminar aqui de ver toda a teoria, que inclusive terminei. Cadê o Arquimedes? Enfim, e aí, terminando a teoria, eu vou passar pros exercícios. Por quê? Porque no meu livro tem, tipo, muito exercício. Ah, tá. Arquimedes tá aqui. No meu livro tem muito exercício e eu queria uma coisa mais filtrada. Então, eu não vou estudar pelos exercícios da apostila, senão não vou conseguir estudar outra coisa além de física. E vou fazer os exercícios aqui do Descomplica, que são mais relatos. Inclusive, eu vi um aqui que tem um igual da minha apostila. Se não me engano, esse aqui do Patins. Enfim. Bom, então, ao que parece, terminei de ver a teoria dessa parte aqui. Então, vou fazer esses exercícios. Então, hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto. Não apareci ontem por motivos de minha amiga estava aqui em casa, então não gravei nada. Agora são 6h10. Enfim, o que eu fiz ontem? Cara, eu sou o pó. Ontem, quarta, enquanto eu tava na escola, eu fiz os exercícios de geografia do módulo, que vai cair nesse simulado, e fiz exercícios de história do módulo também. Vocês viram eu fazendo os resumos de história e geografia, e aí ontem eu fiz os exercícios na aula de geografia, porque já expliquei algumas vezes, não vou com o meu professor, ele quase não dá aula direito, fala mais da vida dele do que de qualquer coisa. Então, eu fiz exercício de história e geografia da aula de geografia. Aí depois tive aula de história e tal, e aí em casa eu fiz um resuminho de física, de hidrostática, né, porque eu tava muito confusa com essa matéria. E aí eu fiz muitos exercícios de física ontem. Eu tenho esse caderno aqui, que eu uso ele pra algumas coisas do Descomplica. Nem sempre eu anoto as coisas de videoaula aqui, porque eu tenho um outro caderno que eu faço umas anotações bonitinhas de videoaula, mas, por exemplo, isso aqui foi anotação de videoaula, isso aqui atrás também, e isso aqui foi coisa do UERJ em 2 semanas, que eles têm o plano Foca na UERJ, e aí, quando eu tava estudando pro primeiro EQ da UERJ, eu estudei durante 2 semanas pro EQ da UERJ, com as aulas dele do UERJ em 2 semanas. Enfim. E aqui tem os exercícios que eu fiz ontem. Eu peguei o e-book e aí tem 10 exercícios por módulo. E aí eu fiz 2 módulos, então eu fiz tipo 20 exercícios sobre hidrostática. Enfim, então aqui. Aí depois disso eu fiz alguns dos meus exercícios da apostila sobre hidrostática também. E depois fiz os do Descomplica de magnetismo, mas esses eram a parte que eu tava dando de magnetismo era mais teoria. Então eu não anotei coisa no caderno dos exercícios, porque não tinha que anotar, não tinha que fazer conta, era só teoria. Então eu fiz mentalmente e fui conferindo o gabarito. E aí depois eu fiz mais de magnetismo na escola, e enfim. E eu tinha que ter estudado português ontem, mas eu não estudei. E aí hoje eu fui pra casa da minha amiga pra ajudar ela com física. E eu cheguei em casa agora. E eu teoricamente tenho que estudar matemática 2 hoje. E português. E revisar tudo. Porque meu simulado é amanhã. Só que assim, vocês sabem o significado de morta? Porque eu tô morta agora. Tô exausta. Então assim,
Não sei. Tremi tudo agora, né? Não sei o que eu vou fazer. Se eu vou estudar matemática 2, se eu vou revisar, se eu vou cagar pra tudo. Não sei. Cara, então, decidi o que eu vou fazer. Eu vou estudar agora matemática 2. Só que tem muitos exercícios na minha apostila. Então, eu tô aqui no site Descomplica. Tô na parte de material de apoio. E aqui tem os e-books das semanas. Então, eu vou vir aqui na semana 17, que é onde eles deram a matéria que eu tô dando essa semana agora, que é o que vai cair no meu simulado agora, de matemática 2, que é pirâmide. Então eu vou abrir aqui o e-book 17 e vou procurar a matéria de matemática 2 pra eu poder fazer exercício, porque aqui só tem 10 e eu acho que, não sei, não tô muito afim de fazer muito exercício. Então eu vou fazer esses 10 aqui, porque eu não vou saber selecionar os mais importantes da apostila. Então deixa eu só encontrar a parte de matemática 2 aqui. Aqui. E olha, esses e-books do Descomplica são bem interessantes, porque aqui tem meio que um resumo, né? Tem fala da teoria, você pode assistir a videoaula e aí acompanhando por esse resumo aqui, porque é uma parte teórica, assim, bem resumida, mas bem explicada da matéria. E aí depois dessa parte teórica, vem os exercícios. E aqui, se não me engano, são 10 mesmo que tem. Sim, 10 exercícios. E aí eu vou fazer esses 10 exercícios agora e depois vou fazer revisão. E aí eu mostro como eu vou fazer minha revisão. Bom, então, é o seguinte, tá muito tarde agora, quer dizer, não tipo muito tarde, mas comparado ao horário que eu comecei, isso aqui tá muito tarde, mas não é porque eu demorei fazendo isso não, é porque eu enrolei muito, eu fui ficar com a minha mãe, enfim, enrolei demais, fui ver coisa no Instagram e tal, e aí por isso que eu demorei pra fazer, mas foi bem tranquilo, eu acabei de corrigir aqui, fiz exercício sobre pirâmide, e aí eu acertei todos, mas eu achei bem fácil, na real. Só tinha questão sobre pirâmide quadrangular e tal. Porque essa é uma matéria que eu sou de boa. Tudo bem que eu vou ficar muito chateada se eu formar ela no simulado de geometria espacial. Porque eu realmente gosto, mas não que eu ache fácil. Não, eu também não acho difícil, mas tipo, eu sei as coisas de cabeça. E eu gosto muito de fazer exercício de geometria espacial. Mas, enfim. Agora eu falei que tava tarde, nem falei que horas são. Já são quase 9 horas, são 15 para as 9. E, enfim, eu ainda tenho que fazer revisão das outras matérias. Eu apareço aqui mais tarde, agora eu vou ajudar minha irmã no negócio. Bom, pessoal, hoje é sexta, dia 30 de agosto. Agora são quase 9 da noite, 8h47. Eu cheguei em casa às 7 e pouco. Eu fiz o simulado já, né? E aí demorei porque fui fazer a unha. Mas, enfim, agora eu tô em casa, já gravei vídeo. E eu tô aqui com o meu simulado. A gente faz ele no cartão... A gente faz ele, né? Passa pro cartão resposta, entrega o cartão resposta. E o simulado a gente pode trazer pra casa. E eu vou entrar no grupo de WhatsApp que a gente tem com o coordenador. Inclusive, pra quem é aluno do Descomplica, nossa coordenadora é o Pelizari. Enfim, aí toda sexta-feira o Pelizari manda aqui o gabarito do simulado pra gente corrigir. Então, vamos lá, conferir isso aqui. Eu já adianto que eu acho que eu fui muito mal em matemática 2 e em matemática 1. Porque é sempre assim comigo, por quê? Enfim, vou corrigir aqui a prova agora. Pra corrigir, sempre gosto de usar caneta vermelha. Então tô usando essa aqui, vou estrear a minha caneta da atriz, que eu recebi deles lá junto com outro kit. Vou usar essa vermelha aqui pra corrigir. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh.
Feliz que eu já corrigi português, inglês, geografia e história. Por enquanto eu só errei uma, que foi de geografia. Mano, eu odeio isso. Tipo, essa é uma questão de filosofia. Eu só acertei 3 questões de 5. Porque essa aqui de cima eu errei mesmo, e essa daqui eu quase marquei essa. Eu tava em dúvida entre a e a D, porque o Schopenhauer era pessimista. Mas ao mesmo tempo ele dizia que a gente tava em constante sofrimento. E eu não sabia se eu marcava nessa questão. Enfim, tinha toda uma contextualização, mas enfim, não sei se eu marcava sofrimento ou pessimismo. Marquei sofrimento. Era pessimismo. Eu odeio quando isso acontece, eu odeio. Então, terminei de corrigir o simulado, tirei 42 de 50. Eu gostei da nota, mas tá todo mundo discutindo no grupo que parece que tem uma questão de biologia que tá todo mundo achando que tá errado. E aí, se aquela questão realmente estiver errada, na real tem duas, mas uma com certeza tá errada. A gente encontrou na internet e tudo mais, a resposta é certa, então a gente já sabe que tá errada. Mas mesmo assim a gente mandou pro Pelisário pra, né, não computar a nossa nota errada. E tem uma outra que a gente tem quase certeza que tá errada, mas a gente não encontrou na internet, porque provavelmente ela é inédita. Então a gente pediu pra revisar o gabarito e ver se realmente é aquele mesmo. E se realmente for aquele, eu tirei 42. E se a questão estiver realmente errada, eu tirei 43. De todo jeito, o que eu vou fazer agora é anotar tudo isso no meu controle de notas. Eu tenho aqui esse controle de notas. E bom, como vocês podem ver, só falta umzinho aqui, que foi o de hoje. Então, anotando todas as minhas notas do simulado de hoje, eu já converto para quanto isso vale numa escala de 0 a 10. E já consigo fazer a minha média sem esperar o boletim. Então, começaremos. Cara, calculei tudo aqui, ignora a baguncinha da mesa. E eu vou explicar como é que funciona a média na minha escola. Tipo assim, a gente faz 8 simulados por bimestre. E aí o que acontece é, pelo menos nesse bimestre tá sendo assim. Foi assim no primeiro e nesse, no segundo foi diferente. A gente faz 8 simulados, só que a gente só usa 6 notas pra fazer a média. Ou seja, a gente descarta as 2 menores notas e faz as médias com as 6 que sobraram. Então, nesse caso, as minhas 2 menores notas em português foram 4 e 8. Nossa, essa aqui foi bem tensa, esse 4. Aí eu risquei e fiz a média só com as outras notas que eu tive. E, por exemplo, nesse simulado, como a gente só faz 5 questões de cada matéria por simulado, não tem como eu tirar 9, por exemplo. Eu só posso tirar ou 10, ou 8, ou 6, ou 4, ou 2 por simulado em cada matéria. Então, bom, é assim que eu fiz com todas. Eliminei as 2 menores notas e fui fazendo a média. Infelizmente, nesse bimestre não aconteceu o que aconteceu nos outros 2. No primeiro bimestre eu consegui ficar com 10 em História e 10 em Química. No primeiro, né? E no segundo eu consegui ficar com 10 em História e 10 em Biologia. Eu queria, pelo menos, ficar com 10 em História, porque eu queria fechar o ano com 10 em História. Mas não deu certo, porque eu errei algumas questões. Nesses simulados só teria direito a errar a questão em 2 simulados se eu quisesse ficar com 10. E eu acabei errando questão em mais de 2. Então, não deu pra manter o 10. Mas enfim, a minha média em português ficou 9, em inglês 9,3, em geografia 8,6. Apesar de eu achar estranha a resposta do gabarito dessa semana, se realmente tiver estranho, eu acho que talvez minha nota vá pra 9. Se realmente alguém comentar que tá errado, não sei, eu vou procurar na internet. Em história, infelizmente, minha média ficou 9 também. Filosofia e sociologia, 8,6. Biologia, fiquei com 8,6 também, porque eu tive um 6 no simulado de hoje. Mas, assim, esse 6 pode virar um 8, se a questão realmente estiver errada. Mas eu preferi calcular como se eu tivesse com 6, porque aí se não tiver, né, é melhor eu ter calculado com uma nota mais baixa e depois a minha nota subir, do que eu me iludir com uma nota mais alta e depois a minha nota cair. Então eu deixei esse 3 aqui mesmo do simulado de hoje, como se aquela tivesse errado, porque eu ainda não tenho certeza se tá certo ou errado, porque não foi confirmado. E é como se eu tivesse tirado 8,6 na média.
Em química eu fiquei com 9,3. Em física eu fiquei com 9. Matemática, eu tenho uma meta todo ano, que é manter as minhas... todo bimestre, que é manter todas as minhas notas acima de 8. E tava funcionando até chegar a matemática 1, que eu fiquei com 7,3, porque teve um simulado... Teve 2 simulados que eu tirei 4, mas aí eu já eliminei esses 4. E tiveram 3 simulados nesse bimestre que eu tirei 6. Então, isso influenciou bastante na minha nota. E eu fiquei com 7,3. E em matemática 2, minha média ficou 8. E bom, gente, eu acabei não fazendo nenhuma revisão ontem. Eu fiquei com sono e fui dormir. Pretendo começar a revisar coisas dos outros bimestres na semana que vem. Espero que dê certo. Vou me planejar pra isso. Mas essa foi a minha semana. Mostrando pra vocês como eu estudo pro simulado em cada dia. E agora, o resultado final da semana. Fala sério, vai. Foi bom. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas a minha meta é acertar sempre de 40 pra cima. A maioria das vezes eu não consigo. Eu fico entre 37 e 45. Mas pra mim tá tudo bem, porque no final das contas, somando tudo, as notas ficam ok. Então, é isso. Não deixe de me seguir no Instagram, @firstpopcorn, o link vai estar aqui embaixo. E se inscrever, deixar um gostei, comentar se você tem uma rotina de estudos, se você tem prova mensal, bimestral, semanal, enfim, quinzenal, quem sabe. Deixa aí embaixo e até o próximo.